Capítulo 28. Thor cavalgava rápido na escuridão, correndo até o portão final da corte do rei, mal retardando seu cavalo quando ele saltou respirando com dificuldade e entregou as rédeas para um servo. Ele havia estado cavalgando todo o dia. O sol tinha se posto horas antes, e ele pôde ver imediatamente pela luz de todas as tochas lá dentro, por todo o burburinho que ele ouvia por trás dos portões, que a festa do rei estava em pleno andamento. Ele estava mal consigo mesmo por estar fora por tanto tempo e simplesmente rezava para que não fosse muito tarde. Ele correu para o servo mais próximo. "Está tudo em ordem lá dentro?" ele perguntou ansioso. Ele tinha de averiguar se o rei estava bem, já que estava claro que ele não podia perguntar diretamente se ele tinha sido envenenado. O servo olhou para ele, perplexo. "E por que não haveria de estar? Tudo está em ordem, exceto pelo fato de que você está atrasado. Os membros da Legião do Rei devem ser sempre pontuais. Suas roupas estão imundas. Você vai causar má impressão entre seus companheiros. Lave as mãos e entre." Thor correu através do portão, suando. Colocou a mão em uma pequena pia de pedra, cheia de água, espirrou-a sobre seu rosto e passou pelo seu cabelo comprido. Ele tinha estado em constante movimento desde a manhã cedo. Estava coberto com a poeira da estrada. Parecia que ele tinha vivido 10 dias em um só. Ele respirou fundo, tentou acalmar-se e melhorar seu aspecto. Depois, correu rapidamente por um corredor após outro, em direção às enormes portas do salão de banquetes. Quando ele ingressou ali, através dos arcos das enormes portas, sentiu como se estivesse em um sonho. Diante dele havia 2 mesas de banquete, com pelo menos uns 30 metros de extensão, no fim das quais encontrava-se o rei à frente de sua própria mesa, rodeada de homens. O ruído da sala atingiu Thor como uma coisa viva. O salão estava absolutamente repleto de pessoas. Ali não estavam somente os homens do rei, os membros do Exército Prata e da Legião sentados às mesas de banquete. Também centenas de outros, bandos de músicos, viajantes, grupos de dançarinos, de bobos da corte, dezenas de mulheres dos bordéis. Havia também servos de todos os tipos, guardas, cachorros correndo. Era uma loucura. Homens bebiam enormes taças de vinho e cerveja, e muitos deles estavam cantando canções celebrando a bebida. De braços um com os outros, chocando as taças. Havia abundância de comidas dispostas nas mesas, com javalis, cervos e todos os tipos de coisas assadas em espetos diante da lareira. Metade da sala se fartava, enquanto a outra metade se misturava pela sala. Olhando para o caos da sala, vendo quão bêbados os homens estavam, Thor percebeu que, se ele tivesse chegado mais cedo, quando tudo começou, ela teria estado mais ordenada. Agora, a essa hora tardia, a festa parecia ter evoluído para mais uma bebedeira. A primeira reação de Thor, além de estar atordoado, era de profundo alívio ao ver que o rei continuava vivo. Thor deu um suspiro de alívio. O rei estava bem. Thor se perguntou novamente se o presságio não significava nada, se o seu sonho não significava nada, se ele não estaria exagerando suas fantasias, fazendo as coisas em sua cabeça parecerem mais graves do que deveriam ser. Mas ainda assim, ele não podia afastar o sentimento. Ele ainda sentia a urgência de alcançar o rei para avisá-lo. "Proteja nosso rei!" Thor abriu caminho entre a multidão, tentando percorrer o longo caminho até o rei. Ia devagar. Os homens estavam bêbados e desordenados, apinhados ombro a ombro, e McGill estava sentado a muitos metros de distância. Thor conseguiu passar pela multidão até o meio do caminho, quando ele parou repentinamente ao ver Gwyndolin.
Ela estava sentada a uma das mesas pequenas, afastada do corredor, a um lado da sala, rodeada por suas damas de companhia. Ela parecia triste, o que era raro nela. Sua comida e bebida estavam intocadas, e ela se sentava à parte, separada dos outros membros da família real. Thor se perguntava o que estaria acontecendo de errado. Thor se afastou da multidão e foi até ela. Ela olhou para ele e o viu chegar, mas em vez de sorrir, como ela sempre fazia, o rosto dela ficou sombrio. Pela primeira vez, Thor via raiva nos olhos dela. Gwyn deslizou a cadeira, se levantou, virou as costas e começou a retirar-se. Thor sentia como se uma faca tivesse sido enfiada em seu coração. Ele não conseguia entender a reação dela. Teria ele feito algo errado? Ele correu em volta da mesa, aproximando-se dela e tomou seu pulso gentilmente. Ela o surpreendeu por desvencilhar-se dele bruscamente, virar-se e olhar feio para ele. "Não me toque!" ela gritou. Thor deu um passo para trás, chocado com a reação dela. Essa era a mesma Gwyndolin que ele conhecia? "Eu lamento", ele disse. "Eu não queria lhe fazer dano, nem faltar-lhe o respeito. Eu queria apenas falar com Vossa Alteza. Eu não tenho nada para falar com você." Ela fervia, seus olhos brilhavam com fúria. Thor mal podia respirar. Ele não tinha ideia do que tinha feito de errado. "Minha senhora, por favor, me diga o que eu fiz para ofendê-la. O que quer que tenha sido, eu peço desculpas. O que você fez está além de ser mediado. Nenhuma desculpa seria suficiente. Trata-se de quem você é." Ela começou a andar de novo e uma parte de Thor pensou que ele deveria deixá-la, mas outra parte dele não podia ir simplesmente embora. Não depois do que eles tinham tido. Ele tinha de saber a razão pela qual ela o odiava tanto. Thor correu na frente dela, bloqueando seu caminho. Ele não podia deixá-la ir-se. Não daquele jeito. "Gwyndolin, por favor, simplesmente me dê uma chance de ao menos saber o que foi que eu fiz. Por favor, dê-me isso." Ela olhou para ele, fervendo de raiva, as mãos nos quadris. Acho que você sabe muito bem." "Eu não sei", Thor declarou sinceramente. Ela olhou como se o estivesse examinando e finalmente parecia que acreditava nele. "A noite antes que você me visse, disseram-me que você tinha estado em um bordel, que tinha estado com muitas mulheres e que você as desfrutou durante a noite toda. Então, quando o sol raiou, você veio a mim. Isso lhe ajuda a lembrar? Eu estava enojada por seu comportamento, enojada de ter conhecido você, de que você até mesmo tenha me tocado. Espero nunca mais ver seu rosto. Você me fez de boba, e ninguém me faz de boba." "Minha senhora", Thor gritou, tentando detê-la, desejando explicar. "Isso não é verdade." Mas uma banda de músicos se interpôs entre eles e ela os esquivou, deslizando entre a multidão tão rápido que ele não pôde encontrá-la. Em poucos minutos, ele perdeu completamente o rastro dela. Thor estava queimando por dentro. Ele não podia acreditar que alguém tinha ido até ela, tinha dito todas essas mentiras sobre ele, e virando contra ele. Ele se perguntava quem estaria por trás disso. Isso pouco importava. Suas chances com ela agora estavam arruinadas. Ele estava morrendo por dentro. Thor virou-se e começou a cambalear atrás da sala, lembrando-se do rei, sentindo-se vazio, como se ele não tivesse razão para viver. Antes que avançasse alguns metros, Alton apareceu de repente, bloqueou seu caminho e zombou dele com um sorriso satisfeito. Ele usava calças de seda, um blazer de veludo e um chapéu de penas. Ele olhou para Thor com seu nariz e queixo compridos, com a máxima arrogância, cheio de si. Muito bem, ele disse. "Se não é o plebeu, ainda não encontrou sua futura noiva?" "É claro que não. Acho que os rumores das suas façanhas no bordel se espalharam por todas as partes." Ele sorriu e inclinou-se para bem perto.
revelando dentes pequenos e amarelos. Na verdade, tenho certeza disso. Você sabe o que dizem. Onde há fumaça, há fogo. Encontrei uma fumaça e agora sua reputação está arruinada, rapaz. Thor, fervendo de raiva, não pôde aguentar mais. Ele lançou-se contra Alton e deu-lhe um soco no ventre, fazendo com que ele se dobrasse de joelhos. Momentos depois, homens estavam sobre ele. Colegas membros da legião, soldados, todos se irrompendo em seu caminho, apartando-os. Você passou dos limites, rapaz, Alton gritou bem alto, apontando para ele sobre as pessoas. Ninguém toca um nobre. Você vai ficar pendurado no tronco pelo resto da vida. Eu farei com que você seja arrestado. Esteja certo disso. À primeira luz do dia, eles virão por você, Alton gritou, virando-se, e retirou, pisando com força. Thor não poderia se importar menos com Alton, ou com seus guardas. Ele pensava apenas no rei. Ele se desvencilhou dos membros da legião e virou-se em direção de McGill. Ele empurrava as pessoas para fora do seu caminho enquanto seguia apressado para a mesa do rei. Sua mente estava voando com as emoções e ele mal podia acreditar no giro que os eventos deram. Assim eram as coisas. Sua reputação havia subido, só para ser arruinada por uma serpente maligna, para ter sua amada enganada e longe dele. E agora, a ameaça de ser enviado à prisão no dia seguinte. E como a rainha estava aliada à luta contra ele, Thor temia que a ameaça se cumprisse. Mas Thor não se importava com nada disso agora. Tudo o que lhe importava era proteger o rei. Ele empurrava mais forte à medida que abria seu caminho através da multidão, esbarrando em um bobo da corte, irrompendo seu ato e, finalmente, depois de empurrar 3 servos mais, conseguiu chegar à mesa do rei. McGill sentou-se no centro da mesa, um grande odre de vinho em uma mão, suas bochechas estavam coradas e ele ria divertido. Ele estava rodeado por todos os seus melhores generais e Thor estava diante dele, tentando chegar até o assento. Até que, finalmente, o rei reparou ele. Majestade! Thor gritou, ouvindo o desespero em sua própria voz. Eu devo falar com Vossa Majestade, por favor! Um guarda veio afastar Thor, mas o rei levantou uma mão. Thor Green! McGill rugiu em sua voz profunda e real, bêbado com o vinho. Meu garoto, por que você se aproximou de nossa mesa? A mesa da legião está lá. Thor curvou-se em uma reverência. Meu rei, eu peço desculpas, mas eu devo falar com Vossa Majestade. Um músico bateu os símbolos perto do ouvido de Thor e, finalmente, McGill lhe fez um gesto indicando-lhe que parasse. A música silenciou e todos os generais se viraram e olharam para Thor. Thor podia sentir toda a atenção sobre ele. Bem, jovem Thor Green, agora você tem a palavra. Fale. O que é tão importante que não pode esperar até amanhã? McGill disse. Majestade, Thor começou e então parou. O que ele poderia dizer exatamente? Que ele tinha tido um sonho? Que ele tinha visto um presságio? Que ele se sentiu que o rei seria envenenado? Soaria tudo tão absurdo, mas ele não tinha escolha. Ele tinha de insistir. Majestade, eu tive um sonho, ele começou. Era sobre Vossa Majestade, neste salão de banquete, neste lugar. O sonho era que Vossa Majestade não deva beber. O rei inclinou-se e os olhos arregalaram. Que eu não devia beber? Ele repetiu, lentamente, em voz alta. Então, depois de um momento de silêncio perturbador, McGill inclinou-se para trás e rugiu com seu sorriso, fazendo tremer a mesa inteira. Que eu não devia beber? McGill repetia. Que sonho é esse? Eu devia chamá-lo de um pesadelo. O rei inclinou-se, volta e rugiu. E todos os seus homens se juntaram. Thor enrubesceu, mas ele não podia recuar. McGill fez um gesto e um guarda adiantou-se e agarrou Thor e começou a levá-lo embora. Mas Thor se desvencilhou dele,
bruscamente. Ele estava determinado. Ele tinha de dar uma mensagem ao rei. Majestade, eu exijo que me escute, Thor gritava, o rosto vermelho, avançando e batendo na mesa com o punho. A mesa sacudiu e todos os homens se viraram e olharam para Thor. Houve um silêncio terrível, quando o rosto do rei fechou-se em uma carranca. Você exige? McGill gritava. Você não exige nada de mim, rapaz, ele gritou, aumentando sua raiva. A mesa silenciou ainda mais e Thor sentiu seu rosto corar com a humilhação. Meu rei, me perdoe. Eu não pretendo desrespeitá-lo, mas estou preocupado com a sua segurança. Por favor, não beba. Eu sonhei que Vossa Majestade era envenenado. Por favor, eu me importo muito com Vossa Majestade. Essa é a única razão para que eu diga tudo isso. Lentamente, a carranca de McGill dissipou-se. Ele olhou profundamente nos olhos de Thor e respirou fundo. Sim, eu posso ver que você se importa. Mesmo que você seja um garoto tolo, eu perdoo o seu desrespeito. Vá em frente agora, e não me deixe ver seu rosto novamente até amanhã. Ele gesticulou para os guardas e dessa vez eles puxaram Thor mais fortemente. A mesa retomou lentamente sua alegria quando todos eles voltaram a beber. Thor ardia de indignação, enquanto era arrastado por vários metros. Ele temia pelo que tinha feito ali naquela noite e tinha a sensação de que no dia seguinte iria pagar um alto preço por isso. Talvez até mesmo fosse convidado a deixar aquele lugar para sempre. Quando os guardas lhe deram um último empurrão, Thor viu-se na mesa da legião, talvez a 6 metros de distância do rei. Ele sentiu uma mão em seu ombro e virou-se para ver Hisse de pé ali. Procurei por você o dia todo. O que aconteceu com você? Hisse perguntou. Até parece que você viu um fantasma. Thor estava muito perturbado para responder. Venha, sente-se comigo. Guardei um lugar para você, Hisse disse. Hisse puxou Thor para o lado dele, para uma mesa reservada para a família do rei. Godfrey tinha uma bebida em cada mão, e sentado ao lado dele estava Gareth, observando com olhos maliciosos. Thor esperava, além da esperança, que Gwyndolin pudesse estar lá também, mas ela não estava. O que foi tudo isso, Thor? Hisse espetou, quando ele se sentou ao lado dele. Você olha para essa mesa como se ela fosse morder você. Thor abanou a cabeça. Se eu lhe contasse, você não acreditaria em mim. Então é melhor eu ficar de boca fechada. Diga-me. Você pode me dizer alguma coisa. Hisse intocou com intensidade. Thor viu um olhar sério de Hisse e percebeu que, finalmente, alguém o estava levando a sério. Ele respirou fundo e começou a falar. Ele não tinha nada a perder. No outro dia, na floresta, com a sua irmã, nós vimos a cobra das costas brancas. Ela disse que era um presságio de morte, e eu acredito que é. Eu fui até Argon, e ele confirmou que haveria uma morte iminente. Logo depois, eu sonhei que o seu pai seria envenenado, aqui, hoje à noite, nesta sala. Eu sinto isso em meus ossos. Ele vai ser envenenado. Alguém está tentando assassiná-lo, Thor disse. Ele disse tudo isso de uma vez só e se sentiu bem ao desabafar. Era bom ter alguém que realmente saiba escutar. Hisse estava tranquilo quando ele olhou nos olhos por um longo tempo. Finalmente ele falou: Você parece genuíno. Não tenho dúvidas. E agradeço o seu carinho por meu pai. Eu acredito em você, realmente. Mas os sonhos são coisas complicadas. Nem sempre são o que pensamos. Eu disse ao rei, Thor disse, e todos riram de mim. Claro, ele vai beber hoje à noite. Thor, eu acredito que você sonhou isso. Eu acredito que você sente isso. Mas eu tive sonhos terríveis também. Toda a minha vida. Na outra noite eu sonhei que era empurrado para fora do castelo e acordei com a sensação. Tudo era muito real, mas não era assim. Você me entende? Os sonhos são coisas estranhas. E Argon fala por enigmas. Você não deve levar isso tão a sério. Meu pai está bem. Eu estou bem. Nós estamos todos bem. Tente sentar tranquilo, beber e relaxar e desfrutar. Com isso, Hisse se recostou em sua cadeira.
coberta de peles, e bebeu. Ele fez um gesto para um servo, que colocou uma enorme porção de carne de veado diante de Thor, juntamente com um cálice de bebida. Mas Thor ficou sentado, olhando sua comida. Ele sentia que toda a sua vida estava dissolvendo em torno dele. Ele não sabia o que dizer. Ele ainda não conseguia pensar em nada mais do que seu sonho. Era como estar em um pesadelo, sentado lá, vendo todo mundo beber e o banquete ao redor dele. Tudo que ele podia fazer era observar todas as bebidas, todas as taças que iam para o rei. Observava atentamente cada servo, cada cálice de vinho. Cada vez que o rei bebia, Thor vacilava. Thor estava obcecado. Ele não podia desviar o olhar. Ele observava e observava pelo que lhe pareciam horas. Finalmente, Thor avistou um servo em particular que se aproximou do rei com um cálice bem diferente dos outros. Era grande, feito de ouro fino, coberto com uma linha de rubis e safiras. Era o cálice exato do sonho de Thor. Thor, com o coração batendo acelerado no peito, assistia com horror como o servo se aproximava do rei. Quando ele estava a poucos metros de distância, Thor já não pôde suportar. Todo o seu corpo gritava que aquele era o cálice envenenado. Thor pulou na mesa dele. Abriu caminho aos empurrões pela multidão de gente apinhada, acotovelando todo mundo com força durante seu trajeto. Justo quando o rei tomou o cálice em sua mão, Thor saltou sobre sua mesa, estendeu a mão e derrubou o cálice das mãos do rei. Um suspiro horrorizado apoderou-se da sala quando o cálice voou pelo ar e caiu sobre o chão de pedra com um forte tilintar. A sala inteira ficou envolta em um silêncio mortal. Cada músico, cada malabarista parou. Centenas de homens e mulheres só se viraram e olharam. O rei lentamente levantou-se e olhou furiosamente para Thor. "Como se atreve?" gritou o rei. "Você, menino insolente, vou colocar você no tronco por isso." Thor ficou horrorizado. Ele sentiu o mundo inteiro desabar sobre ele. Ele só queria desaparecer. De repente, um cão caminhou até a poça de vinho, agora formada no chão, e o lambeu. Antes que Thor pudesse responder, antes que todos na sala pudessem mover-se outra vez, todos os olhos foram para o cão, que começou a fazer ruídos horríveis, terríveis. Um momento depois, o cão enrijeceu-se e caiu de lado, morto. Toda a sala olhou para o cão com um suspiro horrorizado. "Você sabia que a bebida estava envenenada!" gritou uma voz. Thor se virou e viu o príncipe Gareth ali, aproximando-se do rei, apontando acusadoramente para Thor. "Como você poderia realmente saber que estava envenenada? A menos que você fosse a pessoa que fez isso." "Thor tentou envenenar o rei", Gareth gritou forte. A multidão inteira gritou de indignação. "Levem-no para a masmorra", o rei ordenou. Um momento depois, Thor sentiu os guardas agarrando com força por trás, arrastando-o pelo corredor. Ele se contorcia e tentava protestar. "Não!" ele gritava. "Vocês não entendem!" Mas ninguém lhe escutava. Ele foi arrastado através da multidão cada vez mais rápido, enquanto ele se afastava de todos. Toda a sua vida desapareceu dele. Atravessaram o corredor e saíram por uma porta lateral. A porta bateu ao fechar atrás deles. Estava tranquilo ali. Um momento depois, Thor sentiu que descia. Ele estava sendo empurrado para baixo por várias mãos, por uma escada de pedra, do tipo caracol. Estava ficando cada vez mais escuro e logo ele pôde ouvir os gritos dos presos. A porta de ferro de uma cela foi aberta e ele percebeu para onde ele estava sendo levado: o calabouço. Ele se contorcia, tentando protestar, se libertar. "Vocês não entendem!" ele gritou. Thor olhou para cima e viu um guarda avançar até ele, um homem grande e bruto, com a barba por fazer,
e os dentes amarelos. Ele zombou de Thor. Oh, eu entendo muito bem, ele disse com sua voz áspera. Ele lançou o braço e a última coisa que Thor viu foi seu punho, descendo direto para a cara dele. Em seguida, seu mundo era escuridão.